meus irmãos. Desculpem não ter começado a tempo, pontualmente, como sempre fazemos, mas tivemos uns probleminhas técnicos, graças a Deus, sanado. Página aberta no ar agora com um tema bem interessante. Como sempre, né, Emmanuel nos faz buscar referências. Tu, porém, é o tema que Emmanuel nos propõe hoje pela pena de Chico Xavier no livro Vinha de Luz. Não é isso mesmo, Mariluz? Isso mesmo. Boa noite a todos e todas os irmãos e irmãs. Estamos aqui na alegria, não é, desse estudo tão profundo que Emmanuel nos coloca. E hoje ele vai buscar o capítulo 2 de Paulo, não é, a Tito. E o versículo é o primeiro versículo do texto. É uma carta que ele vai fazendo recomendações sobre as orientações sobre as posturas dos seguidores do Mestre Jesus, não é? Naquela época. E Emmanuel pega justamente o primeiro versículo que diz o seguinte: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, nós já compreendemos que só nesse primeiro versículo nós vamos ter uma grande reflexão sobre o que falamos, sobre a palavra. E se essa palavra vai estar em ressonância com a sã doutrina. Porque é interessante observar, Queiroz, que ele reforça antes de doutrina a palavra sã. Né? A sã doutrina. E o que é sã? Algo sadio, né? Algo coerente, algo que está em equilíbrio, em harmonia, né? Então, o sã, ele reforça nesse seu versículo, Paulo, e vamos ver o que é que Emmanuel vai nos começar a dizer. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Então, desde que nós não estejamos em dificuldade com relação à comunicação, ao verbo, não estejamos temporariamente inibidos de falar, nós seremos assediados a falar em todas as situações, como agora. Nós estamos utilizando da palavra para nos comunicarmos com vocês que estão aí nos assistindo nesse momento. E no nosso dia a dia, em todo momento, nós utilizamos da linguagem falada. Porque a linguagem, nós sabemos que tem várias formas da gente se comunicar. Mas Paulo está trazendo justamente do verbo, da comunicação. Até porque, Mariluz, naquele tempo não tinha internet, né? Exatamente. Não tinha telefone celular, não tinha outro meio mais fácil, mais viável a todos do que, obviamente, a questão da voz. Porque é interessante a gente levar em consideração sempre a questão temporal com relação aos estudos das minúcias que o Evangelho nos traz, tanto o novo como o velho, não é? Até mesmo na doutrina. Quando a gente pega Kardec falando em duelo, né? Os espíritos defendendo a vida por intermédio do duelo, falando em carruagens e tal, é óbvio que são linguagens apropriadas e adequadas à época. E aí sabemos que quando a gente, Paulo dá uma conotação firme à questão da voz, mas todo meio de comunicação, sem dúvida, agindo pela mesma premissa, pelo mesmo tom, pelo mesmo critério, é válido, né? Afinal de contas, nós estamos nos submetendo e sendo submetidos constantemente a energias das mais diversas pelas vias das comunicações, principalmente no tocante às redes sociais. Não é isso? Exatamente. Então vamos continuar. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Então,
nós compreendemos que onde nós estivermos, né, nós estamos nos relacionando com as pessoas, e pessoas que podem ter um movimento, né, como ele diz aqui, desejam, veja só, desejam ser bons. Ele não diz que já são bons, né, Queiroz? Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os que deliberadamente maus. Aqueles que desejam ser bons e aqueles que já estão, já fazem realmente atitudes, têm atitudes, comportamentos equivocados. Os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Então, aqueles que estão completamente cegos diante do caminho que estão seguindo, sombrio, e aqueles que estão caminhando também nas sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Você ia falar? A gente lembra aqui, é como se fosse uma alusão, né, que ele está fazendo de momento, a gente pode levar em consideração isso, a questão da parábola do semeador, né? Quando as sementes são lançadas, que a gente sabe que a semente é a palavra, né? É a boa nova, é o evangelho, são as leis naturais que Jesus veio nos trazer, e que lançadas à terra, aí, né, a gente sabe aquelas questões, umas foram sufocadas pelos espinheiros, outra caiu no solo duro e não conseguiu germinar o suficiente, foi queimado pelo sol, né? Outra, mesmo aquela que caiu na questão da terra boa, mesmo assim elas tiveram produções diferenciadas, umas 30 por 70, 30 por 100, outra 70 e outras 100. Né? Então a gente enxerga que ele está falando aí dessa questão, né? Dessa diversidade que está presente, obviamente, na raça humana, e que, obviamente, existe aqueles que estão no caminho de ser bons, aqueles que já estão deliberadamente enveredados, como a gente vê muitos, pela questão do mal, né? O mal a gente pode até colocar como questão de enveredamento pelo caminho do erro, né? Porque pretender falar de ignorância nos dias atuais, eu acho que não cabe mais. Muitos, infelizmente, eles erram, fazem o acometimento do mal, mas no fundo, são bem senhores do que estão fazendo, infelizmente, não é? Na época atual, onde o conhecimento é uma vertente vasta, acessível a todas as pessoas, é complicado alguém pretextar ignorância. Na época de Paulo poderia até acontecer. Alguns séculos atrás, idem, mas na época de hoje é aquela questão. Aquele momento mesmo em que estamos vivenciando, que é o momento da colheita, separação de joios do trigo, dos bodes das ovelhas, e Bezerra, já em 2010, eu me lembro muito bem disso, não tem mais tempo para olhar para trás, não. É o momento da separação. Então, prestemos atenção nas nossas atitudes, nas nossas ações, porque ignorância, acabou-se, não tem mais por onde sê-la. E principalmente nós outros que já enveredamos pelas verdades dispostas pelo Espiritismo. Exatamente. Não tem como pretextar mais questão de ignorância, né? E Emmanuel, Queiroz, no livro O Consolador, no ponto 124, justamente ele traz uma pequena observação com relação à importância da palavra, né? Diz, qual é a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito? E ele diz que a palavra é um dom divino, quando acompanhada dos atos que a testemunham. E é através de seus caracteres falados ou escritos, aqui a espiritualidade já inclui falados ou escritos, que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quanto
antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. Então, a palavra é um dom divino, vamos colocar aqui como dom, ou seja, nos é dado a possibilidade da comunicação, seja ela falada ou escrita, para que ela seja em objetivos divinos, né? E no livro, Emmanuel também, no livro Janelas para a Vida, ele diz que a palavra é tão importante em qualquer domínio da vida que o próprio apóstolo João começa a narrativa evangélica que ele nos legou com um trecho inesquecível. No princípio era o Verbo, né? E o Verbo se fez carne. Então, como nós precisamos compreender esse instrumento, esse mecanismo que nos é dado. Porque, Queiroz, é tão interessante, nós vamos, na nossa vida, banalizando tanto as coisas, achando as coisas numa coisa tão simplória, não é? E nós vamos nos esquecendo e percebendo como nuances do que nos é dado pela espiritualidade. Os dons da vida, as possibilidades que nos é dada para o nosso crescimento, nós vamos banalizando muito as coisas. Se a gente começasse a compreender a importância deste corpo, a importância de tudo que me cabe fazer nessa experiência reencarnatória, nesse contexto, nessa compreensão, e é por isso que, como você falou, que Emmanuel vai nos dizer, a quem é dado, muito será cobrado. Quer dizer, Jesus disse isso, e Emmanuel vai fortalecer isso dizendo, para aqueles que já sabem, não é? Não tem, vamos dizer assim, não tem desculpas, nós vamos ver adiante, não tem desculpas dizer que não sabe. E no livro Fonte Viva também, que eu acho que nós já lemos aqui esse ponto, Queiroz, Emmanuel também diz o seguinte, cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Nós temos um instrumento poderoso que é a linguagem falada ou escrita, ou seja ela dos sinais, qualquer forma de comunicação é um instrumento divino. Sempre, né? Não só a comunicação, como também toda e qualquer ferramenta, toda e qualquer situação que nos cerca. Afinal de contas, o erro ou o pecado, como muitos dizem, é justamente o desacerto com relação à harmonia, com relação ao todo universal. Porque todos nós estamos inseridos em um ambiente que exala a criação, né? Que existe justamente por acréscimo da misericórdia. Como André Luiz diz, Mary, é como se nós estivéssemos mergulhados no próprio Deus. Sim. Então, se estamos mergulhados no próprio Deus, estamos num ambiente divino, com instrumentos divinos, né? Drogas, instrumentos cortantes, qualquer outra ferramenta que nos apareça são instrumentações divinas que o homem, com o uso da sua inteligência, deve aplicar para o favorecimento da vida. Então, qualquer coisa que ele utilize no caminho diferente, obviamente ele está desvirtuando, obviamente ele está entrando na contradição. É como se fosse uma nota que não está em harmonia com a orquestra como uma toda. Obviamente, vai ter que haver reparação. E é nisso que a gente deve estar antenado, agendado, né? E Emmanuel vai prosseguindo, dizendo o seguinte. Você parou aonde? Caluniadores induzidos corações perturbados perderão
a partir daí. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras, né? Então, veja que ele vai citando exemplos do cotidiano, do dia a dia, que em uma circunstância ou outra vão nos testar. E aí vão nos apontar um caminho, né? Diferente daquele que deveríamos escolher. Você ia falando o quê? Não, eu ia dizer, como isso pode acontecer na nossa vida? Acontece direto. Como é que corações perturbados podem arrancar de nós expressões perturbadoras? Né? Então, porque às vezes a gente fica, sim, mas será que realmente isso acontece? Acontece. Chega alguém, né, com raiva, completamente desnorteado e começa a jogar, mesmo que a raiva não seja de nós, não fomos nós os causadores, mas aquela pessoa chega tão perturbada perto de você, trazendo uma enxurrada de elementos, né, que trouxeram aquela desarmonia para ele, e a pessoa começa a falar. Então, aquele coração está tão perturbado. Não só na perturbação, mesmo naquela questão mesmo sátira, né? Naquele satirismo perfurante, provocador, sarcástico, que Sim. vai desdenhar, que vai rir do outro, da dificuldade muitas vezes do outro, né? Da deficiência do outro. E quantos não são induzidos, dá até uma vontade muitas vezes de estar de fato falando, de estar de fato comentando. E revidar, não é? E muitos de nós mesmos rimos. Não é verdade? A gente ri com essas coisas. Né? Falar da dificuldade do outro, do defeito do outro, nos leva a gargalhadas muitas vezes. Que aí é justamente os caluniadores, né? Que ele vai falar, né? Aí fica aquela questão, gente, né? Dá aquela vontade e tal, mas a gente não leva ao crivo da certeza, da razão, da benevolência, da caridade, que deveria sempre cercar nossos atos, não é? Exatamente. Aí Emmanuel continua dando exemplos. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Desculpa. Eu estava lembrando como é fácil, às vezes, essa questão da calúnia hoje nos meios digitais, né? Nas redes sociais. Às vezes é postado uma coisa... E é uma esparrela, né? Fácil de fazer e fácil de iludir, fácil de multiplicar. Exatamente. Principalmente multiplicar. Desculpe, um pouquinho resfriada. E isso é um cuidado, isso é muito sério, porque você vê uma informação, muitas vezes você não procura saber se aquela informação é verdadeira e você repassa, compartilha, não é? Então, nós precisamos ter muito cuidado, nós até já falamos sobre isso aqui, dos meios da internet, as redes sociais, elas são instrumentos poderosos e importantes hoje, mas nós que a utilizamos é que precisamos ter bom senso. Se você tiver dúvida de algo que está sendo dito, procure saber. Não importa se você vai... mas é uma besteirinha, né? Isso é uma besteira, é engraçado. Mas que aquilo pode trazer um prejuízo para aquela pessoa, quem quer que seja. E você está propagando uma calúnia, você achando que está fazendo a coisa certa. Então, temos que ter muito cuidado. E quando ouvimos direto, porque também acontece, a gente chega alguém que a gente tem como amigo no trabalho, até na família, e chega e essa pessoa diz algo, pode estar magoado de alguém, e chega para você e diz, fulano fez isso, fulano, né? E aí você toma aquilo como verdade absoluta e não tem o discernimento e nem o bom senso de refletir sobre aquilo e o cuidado para não repassar, não só porque não te cabe e também porque não é verdade. É aquela história que a gente já falou aqui, Queiroz, das 3 peneiras.
né? É bom, é verdade. Vai ajudar alguém. Então, o cuidado que nós precisamos ter com isso. E aí ele vai falando que a calúnia e a mentira estão muito juntas, né? E as ironias, que eu até me antecipei naquele momento, né? Falando do sarcasmo, falando da questão da fofoca. Mas vamos facilitar? Da fofoca. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Olha só. E nesse campo aqui a gente cai com facilidade. Né? Exatamente. Muita facilidade. Eu estava até nós comentando uma vez, que logicamente existem características de uma sociedade. Então, a sociedade brasileira, o nosso povo, nós temos algumas características do bom humor, de tudo levar na brincadeira, de tudo tirar uma piada, né? Perde o amigo, mas não perde a piada, o brasileiro. E muitas vezes essa nossa aparente bom humor e tranquilidade, né? Nós vamos colocando tudo que acontece no banco da piada e perdemos a oportunidade da reflexão, porque é muito bom a gente brincar com determinadas coisas, até tem instrumentos interessantes. Por exemplo, nós temos um canal maravilhoso que está utilizando do bom humor de forma levando aprendizado, reflexão, que é o canal da Luz. Amigos da Luz. No YouTube, Amigos da Luz. Que vale muito a pena a gente assistir. Eles utilizam com muita... o bom humor no erro no nosso dia a dia, justamente para nos chamar a atenção sobre determinadas coisas, né? Que a gente, porventura, às vezes faz inadvertidamente, pensando que está correto, mas que muitas vezes a gente se percebe errado. Então, mas é algo realmente, né? É levar o humor para o caminho da dignidade, da educação, né? Porque totalmente diferente no sentido de denegrir, no sentido de levar na piada mesmo, de levar na piada, de nada querer fazer. Isso, de sempre trazer algo para o lado pejorativo, do lado mais, como Queiroz disse, de denegrir. Então, quando nós utilizamos dos mecanismos que nós temos do bom humor para educar, sempre é válido. Até porque, né? Aquelas palestras, os ensinos que mais nos chamam a atenção e que mais fixam são aqueles que utilizam, né, dessa flexibilidade, dessa ação de facilitar a comunicação, né? Mas o que Emmanuel nos traz aqui é justamente a questão do uso do sarcasmo, né? Do sarcasmo, aquela base que fere, aquela base que agride, aquela base que coloca o outro numa posição de desconforto, de inferioridade, muitas vezes. Porque quando a gente brinca com determinadas coisas, o outro pode até rir naquele momento, mas só Deus e Ele sabem o que passa no coração daquela criatura, né? E como ela verdadeiramente se sente. Infelizmente, por que não dizer também, lembrar, que muitos irmãos nossos são levados ao suicídio por determinadas brincadeiras das quais eles são vítimas. Daí a questão do bullying. Exatamente. Tão presente nas redes sociais, né? Tão presente na vida de colégio, né? De círculos de amizade, onde grupinhos são formados e outros excluídos. E aí a questão de levarmos a verdade professada pelo Espiritismo à compreensão de que também são nossos irmãos e de que nós, principalmente também, não somos e vamos demorar muito ainda para sermos perfeitos ou melhores, né? E quem sabe até eles já não são melhores do que nós. Isso. Não é?
E é interessante esse ponto que você trouxe, Queiroz, da questão do bullying, né? Que é você denegrir o outro, é você humilhar o outro diante do grupo. E daí nós precisamos estar atentos, enquanto pais, enquanto educadores, como os nossos filhos estão lidando com as diferenças, né? Como os nossos filhos estão muitas vezes reproduzindo um comportamento que ele vivencia em casa. Exatamente. Então, porque como diz Joana de Ângeles... Ou mesmo a dinâmica, né, dos grupos em que eles estão se inserindo, sim, para que prestemos a atenção no comportamento, nas atitudes, né, para que aí a gente possa realmente direcionar de uma forma adequada. Exato. Então, Joana de Ângeles diz no livro Episódios Diários que a palavra é poderoso veículo de comunicação. A palavra é instrumento que poucos utilizam como deveriam. A boa palavra ergue e consola, ensina e corrige, ampara e salva. A má palavra envenena e mata, enlouquece e fulmina, desequilibra e arma de ódio. Dispõe desses abençoados instrumentos para preservar a vida e enriquecê-la de bênçãos, que é a palavra. Usa o verbo com sabedoria, ensinando, ajudando e impulsionando as pessoas ao avanço e ao progresso. Pode continuar. Vamos lá. E Emmanuel prossegue, né? Compreende-se que procedam assim essas pessoas, agindo no erro e influenciando outros também a errar, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual. Eu acho que o mais coerente para os dias atuais, afinal de contas isso aqui foi na década de 40, né? É distraídos da iluminação espiritual. Cegos desditosos sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conhestes o que eles desconhecem, olha aí a questão do conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Aquela questão de que aquele que muito recebeu, também muito será cobrado, não é, Mary? E aí, Queiroz, eu queria só... Veja só o que André Luiz nos diz no livro Resposta da Vida. A palavra é um fio de sons carregados por nossos sentimentos. Em razão disso, aquilo que sentimos é o redemoinho vibratório que nos conduzirá a palavra ao lugar certo que nos propomos atingir. Quando falamos, cada qual de nós apresenta o próprio retrato espiritual passado a limpo. Fantástico. Não é? Dedução mais do que, digamos assim, oportuna e sábia. Olha só. Então, quando falamos, cada qual de nós apresenta o próprio retrato espiritual passado a limpo. Então nós... Ou seja, é aquele momento em que não há máscaras. Exatamente. Né? É aquele momento em que a gente apresenta-se, mesmo querendo iludir, mesmo querendo ludibriar, mesmo aparentando quem não somos, mas você está mostrando quem você é. Mentiroso, ignorante, vaidoso, orgulhoso, irônico, leviano e tantas outras oportunidades, né? E formas de ser. Exatamente. Então é muito interessante isso que André Luiz nos faz refletir, não é? Que o nosso sentimento está muito ligado ao que nós falamos, né? Nós vamos reproduzir, Vitor, o que estamos sentindo. Nós vamos falar com aquilo que nós estamos sentindo. E o sentimento é esse redemoinho vibratório, né? Que nos conduzirá a utilizar a palavra de uma forma ou de outra. Tá normal.
Estamos fazendo alguns testes aqui, que está um probleminha na internet. Não sei se vocês estão recebendo aí a nossa... Tá normal, moço? Vamos lá. Perdemos. Tudo, porém, que conheceis, o que eles desconhecem, que cultivas na mente, valores espirituais que ainda não cultivam. Toma cuidado em usar o verbo, como convém ao Espírito do Cristo, que nos rege os destinos. E daí começa a vir a nossa reflexão. Porque, como Paulo estava falando na sua carta a Tito, né, se referindo justamente àqueles que já estavam buscando Cristo, né, que estavam buscando Cristo, que estavam buscando através da sua doutrina seguir, né? Então, esses já começaram a conhecer, e é como nós hoje. Nos colocando, nós espíritas, nós trazemos já um conhecimento, não é? Através do quê? Através de tanta informação vinda da espiritualidade. Então, nós não podemos dizer que não conhecemos. Nós temos aí os livros que nos auxiliam, nós temos os livros, nós temos as palestras, nós temos tantas coisas, né, Queiroz? Com certeza. Que nos favorecem o entendimento. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente analisa, né, as mensagens da doutrina espírita, mais nós vamos aprendendo. Às vezes nós lemos no nosso evangelho no lar, uma parte... Ai, meu Deus, já caiu tantas vezes essa passagem do Evangelho, caiu de novo. Mas justamente quando você vai ler e você está em outro contexto, você tem um outro discernimento. Você tem uma outra condição de entender, né? E isso é que ele diz, tu porém, olha só, né, o título do tema, tu porém, que conhece o que eles desconhecem, isso não nos faz ser melhores, não, mas nós já temos a oportunidade de conhecer. Agora, o que vamos fazer desse conhecimento vai depender de nós. O que é que eles dizem? Tu, porém, que conheces o que ele desconhece, que cultivas na mente valores espirituais que ainda eles não cultivam, toma cuidado em usar o verbo. E aí a gente faz um paralelo ao que o Cristo nos avisa quando ele diz, orai e vigiai sempre, né? Porque nós estamos às vezes achando que já temos conhecimento suficiente, que já fazemos tudo, que já somos espíritos quase que bons. E aí o Evangelho nos diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que se esforça. Então nós ainda estamos no esforço, iniciando esse esforço. Agora não podemos dizer que já não fomos avisados. É igual a criança que a mãe ou o pai avisa que ele não faça determinada coisa, que ele pode se acidentar. Ele já tem o conhecimento, ele sabe que se ele pular daquela forma, ele pode se acidentar. E aí ele, para provar, ele vai lá e pula e se acidenta. Ou seja, precisou vivenciar aquilo, mas ele já foi avisado, ele tinha o poder de escolher não fazer, porque ele sabia já das consequências. Aí o pai e a mãe ainda vai por cima e dá outro cascudo, né? Um cascudo e uma tapinha. Aí a gente sabe que a espiritualidade não nos pune, né? Essa parte aí de levar uns cocorotas aí que Queiroz está acrescentando. Mas que nós vamos arcar com as consequências, né? Com certeza. Vamos lá. Você parou aonde? Usar o verbo como convém o Espírito do Cristo que nos rege os destinos. É muito bom. E Emmanuel prossegue, né? É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los. E não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre, é tarefa complexa.
e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e no entendimento evangélico, nos raciocínios. Né? Você vê que ele lembra aqui que realmente agir conforme o Evangelho não é fácil. Sim. Porque aí eu me reponho na vontade que dá do cascudo da criança que teima, né? Que é a nossa vontade, é de reação. Mas o Evangelho não é reação. O Evangelho é a ação no bem. Quando a gente vê, né, algumas obras de André Luiz, como por exemplo a questão no mundo maior, né? Quando tem ali aquela ação de Calderaro com André Luiz, que chega no hospital onde está a vítima de uma obsessão, quanto mais, e ele ali, né, o Calderaro faz a sua ação, o verdugo se apresenta, o indivíduo que está na matéria, que é o que é perturbado, que é, digamos assim, assediado por essa entidade, ele dorme. Quando ele desdobra, há uma briga, né? Literalmente uma briga ali entre a entidade obsessora e ele. E André Luiz olha para Calderaro e diz: e aí, o que é que a gente vai fazer? Não vamos fazer nada? E Calderaro, tranquilo, diz: André, nós ainda não aprendemos a amar o suficiente para agir numa situação como essa. Esperemos. Aí, poucos tempo, entra a irmã Cipriana, que essa é o amor assim que transborda pelos poros, vamos dizer assim. E é esse amor, é esse sentimento que vai fazer com que aquelas duas entidades se dobrem à razão e possam dar a sua base, né, de sustentação e de verdadeiro posicionamento para a mudança, para que elas possam ser resgatadas, acolhidas e mudar de vida. E tem um momento, inclusive, que uma das entidades diz: não são suas palavras que estão me convencendo, mas o sentimento que emana de você, né? Então o amor realmente é um instrumento mais do que poderoso para mudar, para transformar vidas. E nós, em muitas circunstâncias, esquecemos disso. E por quê? Porque ainda estamos muito arraigados à questão do materialismo, à questão daquela base mesmo ancestral, animal, ainda é muito forte, muito viva dentro da gente. Estamos caminhando para sermos gente, né? Para aprendermos a sermos humanos. Quando na vereda para sermos anjo, aí a situação vai ser diferente, mas ainda vai demorar um bocado. Mas isso não é desculpa, não é verdade? Isso não é base para acomodação, ao contrário, é um alerta para que nos posicionemos vigiantes na oração constantemente. Porque é como diz aqui, né? Emmanuel diz e nos lembra que é algo complexo, não é isso? Fazer realmente a ação do Evangelho no 100%, naquela base do homem de bem. Mas não é impossível. E o Livro dos Espíritos nos lembra que o instrumento da vontade na ação fervorosa da renovação é o que nos falta para, em algumas circunstâncias, inclusive fazendo esforços insignificantes, domarmos as nossas más tendências. Porque muitas vezes a gente está com a língua coçando para falar de uma fofoca, para falar da vida mal de alguém. Então, nesse momento, o esforço é mínimo para a gente evitar. Outras circunstâncias, não
não é? É mais difícil. O perdão, então, é algo que muitas vezes, para a maioria de nós, ainda é algo assim que a gente precisa de tempo para trabalhar, né? Remoendo muitas vezes aquela ferida, e aí com o passar mesmo dos erros, ela poder ser cauterizada, sanada, que a gente possa levar para o esquecimento, transformado. Mas, em algumas circunstâncias corriqueiras do nosso dia a dia, a gente pode fazer um esforço insignificante e deixar de levar a leviandade, de deixar de levar a ironia, de deixar de sermos mentirosos, caluniadores, e etc, etc, etc. Né? E Emmanuel, ele termina, né? Ele prossegue dizendo assim: todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre. É tarefa complexa, aquilo que a gente vinha discutindo, e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e no entendimento evangélico nos raciocínios. E quando ele fala aqui em ciência, então a gente está numa boa, porque o Espiritismo só nos traz apenas a ciência do infinito. Então, o que é que nos falta? Só a vontade mesmo. E aí Emmanuel termina, como sempre, de forma magistral, dizendo o seguinte: que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Aí tem uma reticênciazinha, como quem diz, agora vem um puxão de orelha. Agora vem um tchan. Tu, porém, eu, porém, nós, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Ele não fala que é daqui a outra existência, né? Amanhã não, é no dia próximo. Exato. Portanto, se a gente quer viver bem e melhor, irmão e irmã, aprendemos a segurar a língua. Porque como Jesus bem falou, se a mão está sendo usada para um instrumento errado, é melhor que a gente corte. Se os olhos estão sendo utilizados para algo indevido, é melhor que a gente perca, que arranque fora. E se a língua, então, estiver sendo usada para o que não presta, é melhor que a gente fique sem ela. Portanto, para evitar essas mutilações e muito sofrimento, pois o dia, como Emmanuel mesmo diz, é próximo, verifiquemos a sã doutrina em nossas vidas. Não é isso, Marilourdes? Isso, exatamente. Que possamos compreender, né, a importância divina da comunicação, que sempre tem que estar com base, né, o aprendizado e o amor, e esse exercício da cautela, do pensar antes de agir, de não dizer nada impensado, de medir mesmo as palavras. Às vezes pode até chegar, como você disse, na ponta da língua, e a gente faz uma paradinha, e será que vale a pena dizer isso? Né? E quando a gente faz esse exercício, primeiro de ouvir com atenção e refletir um pouquinho antes de falar, a gente evita tanto equívoco, tanto erro, porque se a gente tem uma mania de falar, de dizer tudo que pensa, sem medir as consequências do que a gente pensa. Tem até uma piada para a gente concluir, estamos lá nos trâmites finais, né, da reflexão de noite, bem assim, fácil de entendimento, que diz que uma mulher chegou a um sábio reclamando que toda vez que o marido dela chegava em casa, ela levava uma surra. Né? Aí o sábio disse: olha, eu tenho aqui uma fórmula maravilhosa, você vai fazer esse chá, vai preparar com essas ervas, com essa essência tal, e toda vez você prepara o chá e deixa lá no cantinho.
toda vez que seu marido for chegando, você pega esse chá, coloca na sua boca e faz um bocejo e fica com esse chá na boca por uns 40 minutos, bocejando e em prece, em meditação. Aí ela foi embora. Aí uma semana depois, passado o tempo, aliás, uma semana depois, não, passado o tempo, o sábio no meio da rua se encontrou com ela, né? E aí, como é que vai sua vida? Ela, meu irmão, o Senhor salvou meu casamento. Nunca mais meu marido me bateu. Pense que aquela sua fórmula, aquela sua porção milagrosa que o Senhor me fez, realmente surtiu efeito. Aí o sábio disse para ela, tá vendo, minha irmã, como é importante muitas vezes ficar de boca calada no momento oportuno e não sair reclamando das coisas, porque a discussão acontecia, porque ela chegava, naquele momento, naquela situação, e ia discutir com o marido, ia brigar com o marido. E aí o marido bêbado ia para cima, a lei do mais forte imperando naquele momento. Como ela, não fez mais isso, o marido chegava, deitava, dormia e acabou-se, Então, nessa pequena historieta, nos faz ver como algumas atitudes, como algumas bases podem ser evitadas e quão a gente pode crescer enveredando pelos caminhos sempre das verdades sublimes da sã doutrina que Cristo nos traz e nos deixa mais, digamos assim, acertada, mais transparente pelas vias do Espiritismo. Então, obrigado, meus irmãos, pela companhia de todos vocês. Até semana que vem, com a paz de Deus, com mais um Página Aberta. É isso. Muita luz a todos. Obrigado.